Olá, pessoal! Após verificar as condições gerais para encontrar valores ótimos em funções objetivo com uma ou mais variáveis de escolha, veremos como resolver problemas de otimização na presença de restrições de igualdade. O assunto dessa aula será o método do multiplicador de Lagrange. As restrições são muito utilizadas em problemas com modelos econômicos, pelo fato de ajudarem a aproximar da realidade as situações representadas nesses modelos. Vejamos um exemplo de maximização de utilidade para verificar os efeitos de uma restrição. Observe a função utilidade u igual a x1x2 mais 2x1. Se calcularmos as utilidades marginais, ou seja, as derivadas parciais com relação a x1 e a x2, veremos que ambas são positivas, independentemente do valor que x1 e x2 assumam. Isso significa que a utilidade será maior conforme se consomem mais dos dois produtos, o que levaria à conclusão de que a maximização da utilidade requer o consumo de quantidades infinitas, o que está muito distante da realidade. Para esse tipo de problema, acrescentamos uma restrição conhecida como restrição orçamentária, que limita pelo orçamento do consumidor a quantidade que pode ser adquirida dos produtos. Como exemplo, considere que o consumidor tenha R$ 60 para gastar com os dois produtos e que seus preços são P1 igual a 4 e P2 igual a 2. Assim, a restrição ficaria 60 igual a 4x1 mais 2x2. Sem a restrição, já sabemos que a solução do problema de maximização exigiria que as quantidades adquiridas dos produtos fossem infinitas. Com a restrição de gastar R$ 60, as quantidades adquiridas estarão restritas em até 15 unidades para x1 e até 30 unidades para x2. A situação está descrita na figura. Geralmente, o que uma restrição faz é limitar o domínio das variáveis de escolha. Para uma função qualquer z igual a f de xy, a figura ilustra o efeito de uma restrição. Observe que o ótimo livre pode coincidir com o ótimo restrito, mas o ótimo restrito jamais será maior que o ótimo livre no caso da maximização, ou menor no caso da minimização. Para encontrar os valores estacionários de um problema restrito, podemos substituir a restrição na função objetivo, ou então utilizar o método multiplicador de Lagrange. Primeiro, vamos recorrer à substituição da restrição na função objetivo. Para isso, podemos reescrever a restrição como uma expressão para x1 ou x2. Aqui, por conveniência, resolvemos para x2. Ao substituir a expressão para x2 na função objetivo, temos agora um problema de apenas uma variável, nesse caso, x1. Com uma variável de escolha, podemos utilizar o teste da derivada segunda, por exemplo, para encontrar a solução ótima. Como sempre, o primeiro passo, ou a condição de primeira ordem, é encontrar o valor da variável de escolha que torne a derivada igual a zero. Ao resolver para x1, encontraremos o valor crítico de 8, e substituindo esse valor na expressão para x2, encontraremos o valor de 14. Esses valores para x1 e x2 geram uma utilidade de 128. Para certificarmos que essa solução gera um máximo, calculamos a derivada segunda. Como seu valor é negativo, confirmamos que a solução é um máximo relativo. O problema de otimização que estamos usando como exemplo é simples, e muitas vezes pode ser complicado e trabalhoso chegar ao resultado ótimo com funções mais complexas. O método do multiplicador de Lagrange junta a restrição à função objetivo, transformando assim o problema de otimização e dando origem à função de Lagrange. A letra grega lambda é conhecida como multiplicador de Lagrange. Ela mede a sensibilidade do resultado ótimo a alterações na restrição. Observe que agora o problema de otimização passa a ter uma variável a mais, lambda, mas a restrição garante que no ponto ótimo ainda estamos buscando a solução para a nossa função objetivo. A condição de primeira ordem ainda requer que todas as derivadas parciais de primeira ordem sejam iguais a zero. No entanto, lembre-se de que o lambda também é uma variável. Observe que ao atender 3, no ótimo, a função Lagrange se converte na função objetivo. Com um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, podemos encontrar os valores ótimos para x1, x2 e lambda. Existem diferentes formas de se obter os valores críticos.
Por conveniência, aqui dividimos 1 por 2, o que resultará em uma expressão para x1, ou como fizemos aqui para x2. Ao substituir a expressão para x2 na equação 3, obteremos o valor ótimo de x1 e, com ele, o valor ótimo de x2, do multiplicador de Lagrange e da utilidade. Como se observa, é o mesmo resultado que o anterior. No entanto, agora temos o valor de lambda igual a 4, que nesse caso indica que a cada real a mais na restrição, a utilidade aumentará em 4 unidades. A condição de segunda ordem continua necessária, mas veremos isso na próxima aula. Podemos generalizar o método do multiplicador de Lagrange para uma função objetivo qualquer e uma restrição qualquer. Escrevemos então a função de Lagrange e as condições de primeira ordem. Podemos também estender a generalização para o caso de mais variáveis de escolha. Para cada variável no problema, teremos uma condição de primeira ordem relacionada à sua derivada parcial. A adição de mais restrições requer a adição de mais multiplicadores, como mostrado no exemplo. Aqui usamos outra letra grega, o μ. No entanto, poderíamos utilizar lambda1 e lambda2. A inclusão de restrições provoca o aumento das condições de primeira ordem, uma vez que os multiplicadores são considerados como variáveis. Esse, portanto, é o método do multiplicador de Lagrange para otimização com restrições de igualdade. Para mais detalhes e exemplos, consulte o livro e as notas de aula. Como próxima atividade, temos o questionário 11 e até a próxima aula.